Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Estamos iniciando o penúltimo capítulo desta obra, que é o capítulo 15, falando sobre enfermidade salvadora. Então, para vocês que nos acompanharam até aqui, não deixem de ver as aulas anteriores e também não deixem de ler a obra, porque aqui só trabalhamos os principais trechos. Então, havia um mês que o senhor Mateus havia retornado ao lar, após aquela crise, que o conduziu inconsciente ao pronto-socorro, vítima da embolia cerebral. O ambiente espiritual na residência dos Soares já estava sensivelmente melhor. Então, nós vimos no capítulo passado, e nos outros anteriores, como Marta, que era a filha que vinha se envolvendo, em rituais de feitiçaria, com espíritos de ordens inferiores, já se encontrava, na sua busca pela renovação espiritual. Mariana já estava muito bem conduzida, dentro dos trabalhos espíritas, e contando, com todo o apoio também de Mariana para estar auxiliando o seu pai, que se encontrava acamado, Ela até iniciou a fazer evangelhos junto ao leito dele, para também ajudá-lo nessa renovação que ele tanto necessitava. Então, havia mesmo uma atmosfera de paz inabitual naquele domicílio longamente sacudido por tempestades de vária ordem. O genitor de Mariana, carinhosamente assistido pela esposa e filhas, dava mostras de confortadora recuperação orgânica. Já conseguia falar com menor dose de esforço e as lições consoladoras do Espiritismo, a que se acostumara paulatinamente, mediante a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, realizada pela ex-obsidiada, penetravam no fundo, fazendo-o reformular conceitos e modificar disposições íntimas. Então, aqui já está mostrando, como realmente toda a problemática, a doença, física do senhor Mateus, como veio realmente para ajudá-lo nesse processo, de renovação e depuração. O delegado da polícia, que continuava à espera de poder ouvir o depoimento da vítima contra o senhor Marcondes Pereira, que havia sido o agressor, visitou o enfermo para tomar por termos a queixa-crime contra o desafeto. E, para surpresa geral, o senhor Mateus esteve à altura da situação. Para quem leu, os capítulos anteriores, se lembra que o senhor Mateus estava ainda com o intuito, de se vingar daquele que o havia agredido. Mas vejamos, ele aqui já veio dizer que tudo fosse esquecido, em considerando a própria leviandade que foi causadora do acontecimento, pois que ele não pretendia apresentar qualquer acusação. Germinava já naquele terreno, antes Sáfaro, a semente do Evangelho Redentor. O responsável pela ordem acabou saindo agradecido e feliz com a decisão do senhor Mateus, em considerando, afinal, os danos não terem sido de grande monta e que o tempo tudo regularizaria. Então, dias depois, acompanhado do mesmo policial, o cidadão Marcondes veio visitar a sua vítima e lhe solicitou escusas, considerando a circunstância de se conhecerem há muito. Então, a gente viu, que eles eram já colegas, de jogo e tudo, do mesmo ambiente já há muitos anos, e que por uma discussão acalorada foi que aconteceu, o incidente. Então, conquanto a pouca afinidade espiritual existente entre ambos, que fossem esquecidos os incidentes lutuosos que poderiam ter culminado na desgraça de dois chefes de família, já que o senhor Mateus estava, anteriormente com o pensamento de se vingar. Então, poderiam, os dois ter sucumbido. E na consequente desdita dos seus descendentes. Aquilo lhes serviria a ambos de lição preciosa. E foi com essas notícias alvissareiras que nos reunimos para os trabalhos ordinários de desobsessão, após ouvi-las dos lábios de Dona Rosa e Amália, que, serenadas as dificuldades no lar,
retomavam os deveres do culto espiritual e da caridade aos desencarnados. Então, Petitinga, né, e Manuel Filomeno de Miranda se encontravam já na reunião de desobsessão, ao qual receberam as informações de Dona Rosa, né, sobre as notícias alvissareiras que haviam chegado até o lar delas. Então, o médium Moraes, né, incorporou o benfeitor Saturnino e que esse espírito, né, veio trazer algumas palavras, né, para a Dona Rosa. As nossas palavras de hoje falou com inflexão de muita ternura e bondade. São dirigidas à irmã Rosa, cujo exemplo de resignação nos comove e nos felicita. Convidada aos resgates em caudaloso rio de sofrimentos, a irmã querida tem sabido honrar a confiança do Senhor. Desde cedo, requisitou a bênção da renúncia pessoal, reunindo no lar velhos compromissos que se complicavam e aceitou a incumbência de labutar infatigável até o fim da tarefa, sem desânimo nem rebeldia. É justo que lhe seja conferido o salário pela fidelidade no posto do dever retamente atendido. E o salário do servo devotado é a esperança de melhores horas, com a paz de todos os instantes, para a continuação do empreendimento de luz interior, ao qual se encontra nobremente vinculada. Então, o irmão Saturnino, ele estava como que fazendo uma pequena apresentação, né, da situação ao qual Dona Rosa, né, se colocou como incumbência de cumprir nesta reencarnação e que ela estava bem a contento, né, satisfazendo todos os requisitos de resgate, né, ao qual ela havia se submetido. E desejando talvez demonstrar a elevação dos méritos da mãe de Amália, acrescentou: tínhamos em mãos o dilema de como conduzir o senhor Mateus, em face das dores que pesavam sobre o seu lar e a sua irreverente deslealdade para com os deveres espontaneamente assumidos junto ao altar da família. Logo após o incidente que se fez merecedor, reunimos-nos, aqueles que assumimos a responsabilidade do socorro a Mariana, lembrando, né, que toda a questão do atendimento espiritual aconteceu inicialmente, né, para retirar Mariana do processo obsessivo e posteriormente, né, se estendeu a toda a família para examinar o transcurso das tarefas futuras no seu lar, chegando à conclusão de que o remédio mais eficaz e mais bem aplicado para o nosso irmão seria o de demorada permanência no leito, visto, né, que ele já havia recebido orientações, esclarecimentos, recomendações, né, de ter uma nova conduta perante a vida, perante a família, e ele não aceitou, né? E aí acabou com que a limitação, né, física fez com que ele acabasse reavendo, né, toda essa situação, a fim de que a limitação das forças e o constrangimento da enfermidade lhe pudessem despertar o espírito atormentado para as questões vitais da reencarnação, da imortalidade. Então, nós vemos como isso é tão comum, né, gente, na vida de uma grande gama de pessoas que não tinham o menor sentimento de cuidado, de amor, nem a si mesmo, pelo próprio corpo carnal, pelo seu cuidado espiritual e nem também perante a sua família. Então, como muitas vezes somente quando realmente a pessoa cai doente, né, fica numa situação dessas, é que começa a rever, a repensar a sua vida, as suas atitudes. Então, foi o que aconteceu com o senhor Mateus. Sabemos por experiência e observação que os mais calcetas e inveterados adversários da razão, do siso, dos sentimentos espirituais, modificam os conceitos, logo se deparam com as perspectivas próximas da desencarnação. E, embora não acreditando na continuação da vida, como fazem crer, rogam desesperados para refazer o caminho e preparar-se. Assim, concluímos pela hipótese de retê-lo no leito, dependendo das mãos da família,
a queda espetacular e irreversível no despenhadeiro da delinquência para onde marchava, sob poderoso comando de insensíveis inimigos com os quais se mantava desde há muito. Dessa forma, após o delírio do atrito com Marta, igualmente perturbada, recorremos a providencial socorro, aplicando-lhe recursos magnéticos que libertaram a bolha de ar que se alojou em circuito especial do cérebro. Então, aqui já dizendo, né, que eles começaram, após ele estar no leito, né, naquela situação, começaram a aplicar passes nele para ele ir melhorando, né, melhorando a sua condição física, já que ele estava começando, sim, a se melhorar do ponto de vista de reparação, né, de renovação espiritual. Como o Divino Benfeitor dispõe de recursos e terapêutica especializada para todos os problemas e enfermidades, a dor, que agora lhe é mestre e mãe gentil, abre-lhe também as portas da compreensão da família e da paz no lar, ajudando-a a descobrir um mundo novo do espírito para a própria felicidade. Então, ele agora, aquelas filhas ao qual ele não dava a menor atenção, ao qual ele não tinha sintonia, né, espiritual de forma positiva com essas mesmas filhas, né, e criar realmente um ambiente familiar de equilíbrio, de paz e de cuidado, né, de ternura. Então, ele depois continuou, né, Saturnino, dizendo que ainda havia muito a fazer, muitos liames ainda precisavam ser desatados, né? E também começa a falar sobre a interferência positiva de Mariana, a interferência positiva da própria Marta, né? Que começou a ser uma médium ostensiva, trabalhando para as forças do bem, apesar de estar sim sofrendo um pouco pela sua decisão sincera de se modificar. Então, aqueles espíritos que ficaram na retaguarda começaram como que a persegui-la, mas ela estava resoluta, né, e perseverando para o bem. Então, eles também foram após a reunião mediúnica, né, também Petitinga e Manuel Filomeno de Miranda também seguiram até o Lazareto, onde foram receber, foram prestar assistência a Ana Maria, que ela era aquela antiga noiva, né, de séculos passados, do irmão Teofrastos. E foram lá e viram, né, que ela se encontrava numa situação onde realmente ela estava sofrendo, não da doença, né, do mal de Hansen, mas sim ela tinha consequências do processo obsessivo ao qual ela havia passado. Então, os fluidos tóxicos do obsessor, que já estava sendo atendido, né, já desde aquela visita do irmão Teofrastos, os benfeitores espirituais haviam atendido, né, o seu obsessor, que era um antigo padre, né, um antigo sacerdote, e ela pôde agora apresentar melhoras do ponto de vista físico, e aí ela foi liberada do lazareto. E então, Petitinga organizou para que ela fosse recebida por uma família espírita que a abrigou, né, e ele a teve como uma afilhada para continuar, né, prestando assistência a ela, aplicando-lhe passes e trazê-la, né, junto à sua renovação espiritual com a doutrina espírita. Então, eu estou aqui trazendo um resumo, né, daquilo que se encontra nestas páginas. Por isso que eu sempre digo que vocês leiam, porque nós trazemos apenas os principais trechos e um resumo, né, e essa parte toda está falando sobre isso. Aqui ele vem falar sobre essa questão de Marta, né, que eu já adiantei aqui, que ela, após esse longo convívio, né, com os espíritos grosseiros, ela ainda tinha, né, um pouco de dificuldade para manter a sua mente equilibrada e alinhada, mas ela estava, sim, tendo seus esforços, e aí ela, possuidora de muita boa vontade, ela passou a estudar o espiritismo com interesse, e se instruiu nessas lições preciosas, também o que pôde fazer com que ela armazenasse uma argumentação para uso próprio, ou seja, para ela mesma se modificar e ajudar também
aqueles espíritos que se encontravam na retaguarda. Ela se submeteu a carinhoso tratamento por passes magnéticos aplicados pelos médiuns, fazendo-se membro atuante dos trabalhos doutrinários, nos quais as lições confortadoras da fé renovada lhe penetravam, sendo, por fim, convidada a atuar nas experiências mediúnicas e se tornando vagarosamente um instrumento disciplinado, por cuja mediunidade diversos dos membros de suas anteriores crenças também puderam receber a luz esclarecedora da razão, e desertando dos propósitos acalentados, iniciando nova trajetória, como que renascendo para a verdadeira vida. E aí, o final do capítulo, ele vem trazer uma nota, né, falando sobre essa questão dos maus espíritos, se pessoas más podem ser influenciadas por espíritos maus para fazerem más coisas. E aqui está o esclarecimento, né, que está no Livro dos Espíritos, parte 2ª, e aí eu vou deixar para que vocês leiam, tá certo? Então, as demais filhas da família Soares, que não tinham problemas de relevo, ante os exemplos comoventes, né, que estavam ocorrendo na casa, também passaram a cooperar efetivamente no lar, que se transformava em escola de fé viva, sob as luzes exuberantes do Espiritismo Consolador. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje, bem resumida. Deixo para que vocês leiam, né, para que vocês degustem, se deleitem nessa obra tão fantástica de Manuel Filomeno de Miranda, e nos encontramos na nossa próxima aula com o último capítulo dessa obra. Então, deixe o seu like se você curtiu e o seu comentário, dúvidas ou sugestões, que estamos sempre à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!